pode começar, Yasmin. Olá a todos e todas, meu nome é Roberto Santana, sou secretário nacional de Formação Política das Brigadas Populares e nós estamos iniciando aqui o encontro número 4 do nosso grupo de estudos para pensar o Brasil, da teoria marxista da dependência. Okay? Esse como eu disse, já é o nosso quarto encontro, todos os encontros estão disponíveis no canal do YouTube das Brigadas Populares, ok? Bem, hoje nesse quarto encontro, a gente vai mudar de autor, né? Estávamos com a Vânia Bambirra, vamos começar agora o estudo do Rui Mauro Marini. E a gente vai começar com Subdesenvolvimento e Revolução, né? Um livro dele de 1969. Selecionamos aqui para leitura a seção número 1 do livro, que tem o mesmo título, tá? Da obra, Subdesenvolvimento e Revolução. Então compreendemos que nessa sessão é uma boa introdução do pensamento do Marini, né? Nos próximos 2 encontros nós vamos ler o texto clássico do Marini, o Dialética da Dependência, que é posterior ao Subdesenvolvimento e Revolução. Então, como introdução, talvez seja mais salutar a gente começar pelo Subdesenvolvimento e Revolução, onde o Marini ele já apresenta, né, as categorias que ele desenvolve de superexploração do trabalho, subimperialismo, mas ainda não na sua forma plena que ele apresentará no Dialética da Dependência. Mas esse texto ele é importante e ele é muito bom para leitura, porque o Marini ele vai repassar, né, a história do capitalismo independente brasileiro, quer dizer, latino-americano, mas com alguma ênfase na experiência brasileira, tá? E com isso a gente tem um bom panorama de como não só se desenvolveu, né, esse capitalismo periférico, mas das fases distintas pelas quais ele passou ao longo da história, pelo menos até aquele momento, 1969, quando da escrita desse capítulo, ok? Bem, ele abre a obra com uma frase, né, logo a primeira frase do texto, que é fundamental, né? Quando ele diz que a história do subdesenvolvimento latino-americano é a história do desenvolvimento do sistema capitalista mundial, né? Ele já abre a obra com essa frase, e essa frase, naquele momento, né, é uma frase que muda completamente a forma como se entendia o capitalismo e o capitalismo latino-americano em particular, né? Já discorremos aqui amplamente desde o início do nosso grupo de estudos, né, sobre a percepção que a teoria marxista da dependência tem, né, do capitalismo latino-americano em contraposição a outras formulações, né? O capitalismo na América Latina ele não é um capitalismo atrasado, ele também não é uma fase anterior pela qual os países imperialistas já passaram e que nós estaríamos então passando, um dia chegaríamos ao nível, né, do capitalismo desenvolvido, né? Não, nada disso, né? Nem sofre de falta de capitalismo, né, a sociedade brasileira e todas as sociedades latino-americanas. O capitalismo dependente, capitalismo periférico, ele é um tipo específico de capitalismo. Ele faz parte do desenvolvimento do sistema internacional capitalista, como o Marini coloca nessa primeira frase. Então, não é por acaso que ele abre a sua obra com essa frase. É uma tomada de posição epistemológica, né, de como compreender o capitalismo independente latino-americano e ele, como revolucionário, como inclusive se contrapor a esse capitalismo independente latino-americano, e é uma tomada de postura também política, né, de compreensão política. Então, ele já abre com essa frase, que eu acho que é crucial para a compreensão da realidade latino-americana e para a compreensão, em particular, da teoria marxista da dependência, né? Além de colocar que a dependência, né, a periferia, é parte constituinte do capitalismo, né, o subdesenvolvimento é parte constituinte do capitalismo como um modo de produção internacional, como um sistema internacional, ele também configura que a América Latina nasce com o capitalismo, né? A América Latina ela é um produto da expansão capitalista, né? Porque se não fosse a expansão capitalista, né, não existiriam as grandes navegações, europeus não teriam vindo à América, né? Africanos não teriam sido escravizados, né, e trazidos na condição de escravos para a América, não haveria, né, o encontro civilizacional, né, entre ameríndios, africanos e europeus, que só foi possibilitado por essa expansão latino-americana, e a gente sabe como foi essa história, né, uma história de violência e de barbárie,
Mas a América Latina, né, ela nasce desse encontro violento, então, portanto, ela é um produto do capitalismo, tá? E é inserida desde o primeiro momento de maneira subalterna nesse encontro, primeiro como colônias e, a partir do século XIX, como países que são formalmente independentes, mas que têm uma relação de dependência econômica com o centro do sistema, né? E aí o Marini, ele não dá ênfase nisso, mas a gente já conversou sobre isso, né? Diferir colônia de país dependente não é a mesma coisa, é uma relação distinta com o capitalismo internacional, tá? E essa configuração de dependência, de país dependente, é onde ele começa o texto, né? Tentando compreender o porquê que ocorreu os processos de independência política das nações latino-americanas na primeira metade do século XIX, na sua grande maioria, né? E ele coloca, né, que é justamente o avanço da Revolução Industrial, né, no centro do sistema, principalmente na Inglaterra, né, que leva com que esse sistema colonial que foi erigido desde lá do início das grandes navegações, principalmente por Portugal e Espanha, na América Latina, ele se torna obsoleto, né? A América Latina ela precisa ser reenquadrada nesse capitalismo em expansão, principalmente a partir da Revolução Industrial, de um modo mais direto, né, mais dinâmico, no qual aquela ideia do exclusivismo comercial que existia no status de colônia era um entrave. E por isso, né, uma explicação de economia política do porquê os processos de independência na América Latina ocorrem exatamente naquela quadra histórica. Tá? A América Latina, então, ela vai, né, a partir desses processos de emancipação política, o seu papel no mercado internacional vai ser reforçado como um espaço de fornecimento de matérias-primas, né, de produtos do setor primário, né, mineração, agropecuária, tá, e de compra de produtos manufaturados, tá, da Europa, principalmente da Inglaterra. Tá? Esse é o primeiro momento da dependência, né, que vai ao longo de todo o século XIX, adentra inclusive o século XX. Né? A América Latina como uma fornecedora de produtos primários. A importância que a Revolução Industrial tem nisso é muito grande. Por quê? Todo o processo de industrialização, urbanização que ocorrem nas grandes cidades, né, dos centros imperialistas, principalmente nas cidades inglesas, vai levar uma demanda de matérias-primas, né, seja para o próprio uso industrial, seja para o consumo, né, dessas populações cada vez mais adensadas, né, nas urbes, tanto as classes dominantes como o proletariado em formação, tá? Ele aumenta a demanda pelas matérias-primas, que a América Latina vai ser a principal fornecedora. Tá? Estabelece-se aí, então, pontos fundamentais da posição de dependência, que é o quê? O intercâmbio desigual, né? As mercadorias vendidas pelos países latino-americanos no mercado internacional são de menor valor agregado do que aquelas que ele compra, que são os produtos industrializados que vêm da Europa, né? E a cisão do ciclo do capital. Né? Então, né, o dinheiro investido pelos proprietários, né, nos meios de produção, no pagamento da força de trabalho, né, que produz uma mercadoria, essa mercadoria é vendida, né, no mercado e trocada por mais dinheiro, né, uma mercadoria crescida de valor após passar pelo processo de produção e que vendida no mercado se troca por mais dinheiro, né, e é dessa forma que se dá, né, a mais-valia e que se obtém um lucro. No caso da economia periférica, na economia dependente, ela se dá de maneira distinta, porque o espaço de circulação dessa mercadoria é fora do país, é no mercado internacional. E, obviamente, que essa mais-valia, quando ela se faz no mercado internacional, ela vai ter que ser repartida com as burguesias desses países imperialistas. Né? Então, se dá aí também, né, a estruturação da cisão do ciclo do capital, né, que o Marini vai aprofundar mais no Dialética da Dependência. Com o tempo, ao longo do século XIX, o Marini ele vai demonstrar para a gente o fenômeno do imperialismo, né?
a partir da formação do capital monopolista nas principais economias centrais, né, sempre com a liderança da Inglaterra naquele momento, e a exportação de capital, né, empréstimos, também os investimentos diretos naquele momento, principalmente, né, em estruturas de transporte, né, portos, ferrovias, justamente para o escoamento dessa produção primária, né, dos rincões dos países latino-americanos para exportação, né? Então, vai se criando também um endividamento estrutural desses países latino-americanos, que também é uma condição básica da dependência. Tá? Para a virada do século XX, para o início do século XX, já começam a surgir os germes da industrialização. Né? Esses países, né, alguns países, né, e aí lembrando também do texto da Vânia Vampirra, né, quando ela numera alguns países onde os principais produtos primários, né, a sua produção era dominada por produtores locais, e o Brasil é um caso desses, né, com açúcar, com café, etc. Nesses países começou a se produzir um excedente, né, pela venda no mercado internacional desses produtos, que hoje seriam chamados de commodities, né, desses produtos, e com uma demanda cada vez maior, então preços bem inflacionados, se formou um certo excedente. E esse excedente ele começou paulatinamente a ser investido na formação de uma indústria leve, né, uma indústria de bens não duráveis, nesses países como Brasil, Argentina, México, né, e depois também o Chile, Uruguai e tudo mais. Bem, os países que não tinham controle da produção dos produtos primários, né, onde a produção desses produtos primários já era controlada pelo capital internacional, aí vão ter mais dificuldade em iniciar esse processo de industrialização. Tá? Ele vai se iniciar de maneira mais peculiar, de maneira mais fraca e em menor quantidade. Mas, né, nos países onde os produtores locais tinham controle desses bens primários que eram produzidos, vendidos para o mercado internacional, vão começar a aparecer alguns surtos de industrialização já ao final do século XIX e vão se consolidar nas primeiras décadas do século XX. Né? E aí tem um momento muito específico da história mundial, né, que é aquela grandíssima crise que nós temos entre Primeira Guerra Mundial, passando pela década de 30, né, crise de 1929, até chegar à Segunda Guerra Mundial. Essa janela de mais ou menos 30 anos é onde a gente tem um processo de industrialização mais forte, mais intensa desses países periféricos que tiveram a possibilidade de passar por processos industriais. Né? Não por acaso, é quando a configuração de classes dessas sociedades passam por uma grande, né, modificação, né, e começam a surgir alguns conflitos, tanto dentro da classe dominante, onde a gente começa a ter uma burguesia industrial, né, em contraponto àquela burguesia agrária exportadora, né, a formação de centros urbanos industrializados, onde vai surgir um certo proletariado, ainda pequeno, mas que começa a se organizar politicamente, e também as classes médias, né, típicas dos setores administrativos, de serviços, de uma economia industrializada. Né? Essa industrialização ela vai começar a ser feita, né? Uma ideia de substituição de importações. Ela vai se aproveitar dos excedentes que foram auferidos com as exportações agrárias e vai se aproveitar também do momento de crise internacional que vai da Primeira até a Segunda Guerra Mundial, onde boa parte das indústrias dos países centrais estavam mais preocupadas com as produções locais, né, inclusive nos esforços de guerra, do que exportar mercadorias industrializadas para outros locais do mundo. Né? Elas vão, na verdade, exportar maquinário. Esse maquinário vai ser aproveitado, né, por esses países dependentes, periféricos, que vão começar a fazer, então, as suas indústrias. Alguns países, inclusive o Brasil, eles chegam à Segunda Guerra Mundial, né? A Vânia Vampirra já tinha falado isso no texto anterior e o Marinho repete aqui, praticamente com a produção de bens não duráveis completamente nacional. Né? A gente está falando de indústria têxtil, indústria alimentícia, né? Que já dava conta da demanda interna, nacional,
com a própria produção nacional, Brasil inclusive, né? É nesse momento que a gente vai ter, né, formulado, né, o que, enfim, alguns chamam de populismo. Eu não uso esse termo, porque eu acho que é um não conceito, não explica nada, né, que chama mais de nacional desenvolvimentismo, né? E aí o Marini, ele vai percorrer, né, nesse texto, ele vai praticamente contar para nós a história das lutas de classes entre as diversas classes e frações de classes nesse período de nacional desenvolvimentismo, né? Esse período de nacional desenvolvimentismo, né, que vai ser fruto das contradições econômicas, principalmente da contradição que se abre, né, da demanda de produtos de bens não duráveis ter sido suprida praticamente pela indústria local. Então se abre a necessidade, para se avançar no processo de industrialização, de se dominar uma nova etapa de industrialização, que seriam as indústrias de base, né, siderúrgicas, metalúrgicas, produção de energia e tudo mais, né, e das contradições políticas, porque para isso vão começar a ter algumas contradições entre essa burguesia industrial que deseja, né, que deseja avançar para novos níveis de indústria, e para isso vai precisar cada vez mais retirar o excedente da venda da agroexportação para ser investido na indústria, e das contradições das lutas de classe. Porque aquela classe trabalhadora que se forma dentro desse processo, ela também começa a se organizar politicamente e fazer as suas reivindicações, né? O Marini, ele vai usar um termo marxiano, né, que é o termo do bonapartismo, né? Eu ainda não estou totalmente convencido desse conceito, mas a gente está apresentando aqui a obra do Marini, né? Ele apresenta essa ideia de bonapartismo, né? Ou seja, a ideia de uma figura política, né, que paira sobre essa aliança policlassista, né, essa conciliação de classes diferentes, classes sociais, e é capaz de dirigir um processo, né, que se apresenta como nacionalista, de desenvolvimento nacional, que usa o nacionalismo como uma ideologia de coesão entre essas classes, tá? E que vai ser hegemônico, principalmente nesse intervalo mais ou menos da década de 1920 até a década de 1950. Né? Ou seja, bem nessa grande crise mundial que existe no entre guerras até o final da Segunda Guerra Mundial. No caso brasileiro, esse bonapartismo seria representado pelo varguismo, né? Pela figura do Getúlio Vargas, seu processo nacional de desenvolvimentismo, na Argentina pelo Perón, né? E em cada país latino-americano você teve figuras semelhantes, processos históricos bem semelhantes, guardadas, claro, as proporções de cada país, mas com essa linha geral, né? Uma liderança que paira sobre esse projeto de nacional desenvolvimentismo, o nacionalismo como uma ideologia de coesão de uma aliança que era policlassista, né? Então, essa aliança, né, ela vai dar, em alguns momentos, pontos de aproximação entre as frações burguesas e, em outros momentos, pontos de contradições entre essas frações burguesas. Uma burguesia industrial que compreende esse projeto nacional desenvolvimentista e essa liderança, né, no caso brasileiro, Getúlio Vargas, né, como uma forma de dirigir o Estado, né, implementando esse projeto de nacional desenvolvimentismo, de industrialização, de substituições de importações, de passagem da indústria de bens não duráveis para a indústria básica, ora entrando em conflito, né, em contradição, na verdade, com essa burguesia agrária exportadora e ora tentando contemporizar com essa burguesia exportadora. E, obviamente, aí os interesses imperialistas também. E a mesma coisa com a classe trabalhadora, que se organiza, que começa a se reivindicar. Lembrando que nós temos nesse momento já o Partido Comunista Brasileiro, PCB, né, organizado, principalmente no proletariado industrial, e dentro do próprio trabalhismo, uma ala mais à esquerda, né, que inclusive, lá, já no segundo governo Vargas, lá aquele de 1950 a 54, já com posturas, na criação do PTB, com posturas, inclusive, já demonstrando algumas posturas reformistas fortes ou até mesmo de nacionalismo revolucionário, né? Então, essa classe trabalhadora ela vai se organizando, né? Ela vai pleiteando. E esse projeto bonapartista, ele também tem que, em alguns momentos, agraciar essa classe trabalhadora,
responder às suas reivindicações para que ela faça parte dessa aliança, e ora também vai entrar em contradição, claro, com os interesses dessa classe trabalhadora, inclusive em alguns momentos de forma autoritária, como foi no caso aqui brasileiro, né, a experiência do Estado Novo, né, de 1937 a 45, uma ditadura pessoal do Vargas, né, que bateu forte em todos os setores organizados da sociedade, todos os cortes ideológicos, mas obviamente bateu mais forte nas organizações dos trabalhadores, principalmente nos comunistas, né? O Luiz Carlos Prestes, né, ficou preso durante todo esse período, a Olga Benário também, que depois acabou sendo expulsa para a Alemanha e acabaria, na Alemanha nazista, acabaria sendo executada no campo de concentração e tudo mais. Bem, agora, é curioso, aí entra um ponto importante, que ao mesmo tempo que esse processo está se dando, também está se dando em nível internacional, e é importante não perder a questão da totalidade, uma reorganização econômica do capitalismo internacional que muda de centro hegemônico, que sai da Inglaterra e se torna o novo centro hegemônico dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, ao longo desse processo que vai se consolidar no término da Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos como parte da aliança que derrota o nazismo, os Estados Unidos ele se torna um novo centro hegemônico capitalista internacional e ele vai reorganizar o sistema mundial capitalista. Um sistema mundial que já era um sistema comercial integrado capitalista e vai passar nesse momento a ser um sistema de produção integrado, né? Então, a produção mundial ela passa a ser reorganizada, né, pelos países centrais, principalmente por esse novo centro hegemônico que é o capitalismo norte-americano, né? Então, veja que nós temos uma contradição imensa. Ao mesmo tempo que estão se dando processos nacional-desenvolvimentistas, industrializantes, né, uma tentativa, muitas vezes, de construção de um capitalismo autônomo em alguns países da periferia, inclusive o Brasil, está se dando, ao mesmo tempo, uma reorganização internacional desse capitalismo com um novo centro hegemônico aos Estados Unidos e que vai passar, nesse momento, a unificar um sistema de produção internacional, que, obviamente, não aceitará processos autônomos de desenvolvimento na periferia. Não, ele vai tentar integrar o sistema de produção internacional sob controle hegemônico imperialista, né? Principalmente da economia central, que são os Estados Unidos. Bem, por que se dá isso? Se dá porque o processo, né, todo o processo de crise que o capitalismo passa entre 1914 até 1945, ele vai sair desse processo, primeiro, com uma concentração de capital imensa, né? Um engrandecimento ainda maior dos monopólios, porque é isso, todo o processo de crise elimina, né, uma série de capitalistas, elimina uma série de concorrências e concentra capital. Então, ao fim do processo de crise, você tem um capitalismo ainda mais concentrado, ainda mais monopólico, tá? E, obviamente, que esses monopólios precisam se expandir, né? Eles precisam de novos investimentos, então eles vão atacar justamente esses espaços da periferia, eles vão querer abrir esses mercados que até aquele momento tinham se desenvolvido de maneira mais ou menos fechada, né? Porque esse capital ele precisa se investir para virar, né, mais capital, mais valor, né? E ao mesmo tempo toda uma parafernália tecnológica que foi criada pelo período de guerra, né? E que vem sendo substituída uma velocidade cada vez maior, né? Então, um determinado maquinário ele não chegava ao final da sua vida útil, mas já aparecia uma nova tecnologia, uma nova inovação que substituía esse maquinário. O que fazer com esse maquinário que não chegou ao fim da sua vida útil, mas que já se tornou obsoleto na economia central? Repasse à economia periférica, né? Então, esse repasse, que obviamente é na venda, no investimento, etc. Esse repasse dessa tecnologia que era obsoleta, mas que não tinha chegado ao final da sua vida útil, é que vai ser repassado à periferia e que vai levar o quê? A integração monopólica dos parques industriais dos países periféricos a esse grande sistema internacional de produção controlado pelos países centrais, pelos países hegemônicos. Bem, e aí é que se dá, se a gente pensar na história do Brasil, por exemplo,
o grande ponto de virada, que é o governo, né, JK, do Juscelino Kubitschek, né? Um momento onde o Brasil já tinha a indústria básica, que foi criada no período varguista, né? Inclusive em alguns momentos com grande protagonismo brasileiro no cenário internacional, né? Todo mundo sabe a história que o Getúlio Vargas negociou o apoio do Brasil na Segunda Guerra Mundial no lado dos aliados em troca da construção de uma siderúrgica, né? Que é a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que fica em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Essa indústria básica, ela é feita, ou seja, existe já em alguns países periféricos como o Brasil, toda uma estrutura, né, para se avançar para a produção de bens duráveis, automóveis e eletrodomésticos. Existem parques industriais, existem siderúrgicas, existe fornecimento de energia, né? Nesse momento, já era o momento de saltar para a indústria básica, para a produção de indústria de bens duráveis. E aí é justamente nesse salto que esse processo desenvolvimentista latino-americano é cortado pela expansão desse capital monopólico, principalmente capital monopólico norte-americano, né? Que vai entrar nesses países, vai se alocar nesses países e não vai permitir o desenvolvimento pleno dessa industrialização de bens duráveis nesses países de forma autônoma. Essa indústria de bens duráveis ela vai se instalar nos países periféricos sob o controle do capital estrangeiro. Todo esse movimento, né, econômico e político é o que vai levar ao rompimento da grande aliança, né, do nacional desenvolvimentismo, né? Essa aliança policlassista nesses governos nacionais desenvolvimentistas, né, que o Marini classifica como bonapartistas, essa aliança ela não vai conseguir mais perdurar, né? Por quê? A burguesia, né, a chamada burguesia industrial, que seria essa burguesia que algumas frações dela, alguns grupos dela, até em alguns momentos tiveram contornos nacionalistas e apostaram que era possível a formação de um capitalismo autônomo, né? Ela não vai conseguir lidar com as contradições que ela tinha, tanto com a fração da burguesia agrária exportadora, quanto com o capital estrangeiro, né? Ela não vai compreender que o não desenvolvimento, né, da tecnologia de ponta naquele momento, que era a indústria de bens duráveis, com tecnologia própria, a simples exportação dessa indústria em associação com capital estrangeiro, ela dinamita completamente a aliança de classes com a classe trabalhadora, né? Porque a inserção dessa tecnologia de bens duráveis é uma tecnologia cada vez mais avançada, portanto ela poupa a mão de obra, então ela precisa cada vez menos da utilização de força de trabalho em questões qualitativas, tá? E com isso essa classe trabalhadora ela vai cada vez mais reivindicar questões fundamentais, né? O Marini mesmo fala no texto, né? Ela reivindicar a questão mais fundamental, que é o direito ao trabalho, né? Então essa indústria de bens duráveis, né, que poupa mão de obra por usar um processo mais intensivo em tecnologia, né, ela vai destruindo a aliança que essa burguesia industrial teve em alguns momentos com a classe trabalhadora, né? E da mesma forma que a classe trabalhadora vai procurar, então, outras formas de organização política e pleitear, né, os seus direitos, essa burguesia, né, essa grande burguesia interna, né, essa grande burguesia brasileira, ela vai cada vez ter posições mais reacionárias, né, mais de conservação da sua posição de classe, rompendo essa aliança da época do nacional-desenvolvimentismo, né? É o que o Marini vai chamar de fracasso da burguesia, né? É inclusive o título de uma das sessões dessa parte do livro, né? A burguesia industrial, ela vai repassar os custos, né, da dependência para a classe trabalhadora, aumentando a superexploração do trabalho, aumentando a marginalização de boa parte da sua população, né? Dessa classe trabalhadora que não é absorvida por esse processo de desenvolvimento da indústria, né? Ela não entra em contradição com a burguesia agrária exportadora, então por isso, né, ela não vai fazer uma reforma agrária, né, que seria fundamental nesse processo, porque isso faria, né, socializar em parte a propriedade do campo,
aumentar com isso a capacidade de consumo dessa massa camponesa e com isso fazer com que o processo, né, de passagem de boa parte dos trabalhadores do campo para a cidade não fosse um processo desordenado como realmente foi, que levou ao processo de favelização das cidades, né, e de marginalização da maior parte dessa classe trabalhadora, que não foi absorvido por esse processo de produção. E com isso ela abandona, né, qualquer tipo de ideologia nacional desenvolvimentista de formulação de capitalismo autônomo e se integra, né, ao capital estrangeiro, né, se integra a esse projeto imperialista, né, de integração de parques produtivos internacionais, desnacionalizando essa economia. Isso por quê? Porque esse capital estrangeiro trazia maior produtividade através de um maquinário que era obsoleto no centro, mas era ultramoderno na periferia, e isso, obviamente, aumentava os graus de superexploração e, com isso, também aumentava o lucro auferido, né? Isso vai levar cada vez mais, aí já especificamente falando de Brasil, né, a um distanciamento até um rompimento completo dessa aliança, né, que vai se dar no governo João Goulart, né? O João Goulart, ele se elege, né, 2 vezes como vice-presidente, né? Primeiro do JK, e aí isso era a cara, né, dessa tentativa de diálogo entre forças da tal burguesia industrial com forças que representassem uma parte substancial da classe trabalhadora, né? Juscelino Kubitschek e João Goulart, né? O último suspiro ali da Aliança Nacional Desenvolvimentista, né? Aliança do Varguismo. Depois a gente vai ter aquela coisa grotesca que era o Jânio Quadros, mas o João Goulart se elege novamente como vice-presidente, porque naquela época se votava para presidente e para vice, né? Inclusive, podia acontecer o que aconteceu, podia ser o presidente de uma chapa e o vice-presidente de outra, né? O João Goulart ele é novamente eleito como vice-presidente para se ver a força que esse trabalhismo de esquerda tinha, né? O PCB, inclusive, os comunistas vão cada vez mais optar por aquela famosa, né, tese da acabar com os resquícios feudais da economia brasileira e, com isso, advogar uma aliança do proletariado com a tal burguesia industrial desenvolvimentista contra, né, o que eles viam uma aliança do capital estrangeiro imperialista com a burguesia agroexportadora. E no governo Goulart isso vai explodir, né? Quando o Goulart ele se propõe, a partir das reformas de base, fazer um reformismo forte, ou seja, fazer as reformas essenciais para levar o capitalismo brasileiro a um novo patamar, né, de capitalismo autônomo, quem falta ao encontro? Falta ao encontro a própria burguesia, né? A burguesia brasileira falta ao encontro, né? Porque o projeto da burguesia brasileira não era mais um projeto de capitalismo autônomo, não era mais fazer, digamos, uma revolução burguesa clássica. Porque revoluções burguesas, aprendemos a duras penas na história latino-americana, não acontecem revoluções burguesas clássicas na periferia, né? Ela abandona essa aliança nacional desenvolvimentista e ela vai forjar uma aliança tanto com o capital estrangeiro quanto com aquela fração agrária exportadora, e para isso vai realizar um regime de força, que é a ditadura de 64, né? E isso vai se repetir nos demais países latino-americanos, né? Governos de viés autoritário, em alguns momentos com contornos fascistas, né? E entendendo o fascismo a partir da elaboração do Teotônio dos Santos, né? De fascismo como estado de terror do capital, para impor uma nova fase da dependência, que só poderia ser imposta de maneira autoritária, porque essas ditaduras elas vão garantir todo o rearranjo estrutural, né, da estrutura socioeconômica do capitalismo dependente, né, uma nova fase da dependência, né, e aí lembrando o conceito de dependência do Marini, né, sempre a dependência, a estrutura do país dependente, ela é rearranjada de acordo com ela é reestruturada de acordo com os interesses do mercado internacional. E naquele momento existia um novo interesse do mercado internacional, que era esses parques industriais periféricos deveriam ser integrados num sistema de produção internacional capitaneado pelos grandes monopólios dos países centrais, especialmente dos Estados Unidos, né? E, obviamente, esses regimes de força vão, além de promover essa estruturação, fazer um papel fundamental, com um papel político de luta de classes, que é essa reestruturação, obviamente, levaria a uma rebelião da classe trabalhadora, né?
Então, esses governos autoritários precisavam reprimir esses movimentos contestatórios da classe trabalhadora, né? Lembrando que nós já tínhamos, naquele momento, o ponto quente na América Latina, que era a Revolução Cubana de 1959, que demonstrava justamente aquilo que a teoria da dependência vai afirmar. A superação da dependência só se dá com revolução socialista, porque as burguesias, né, dos países periféricos não vão fazer uma revolução burguesa clássica, elas não vão promover um desenvolvimento capitalista autônomo, e a história deu razão à teoria da dependência, né? Ele vai tangenciar também, ali já para o finalzinho do capítulo, o conceito de subimperialismo, mas que ele não vai desenvolver nessa sessão, né? Há uma outra sessão aqui do mesmo livro, onde ele já desenvolve o subimperialismo, mas a gente não vai ler essa sessão porque lá no Dialética da Dependência isso vai aparecer já de uma maneira melhor, elaborada. Então a gente, quando for no Dialética da Dependência, a gente vai ler o conceito, estudar o conceito de subimperialismo de uma maneira mais plena lá no Dialética da Dependência. Mas ele já tangencia aqui no finalzinho do capítulo que essa rodada, né, de integração das estruturas industriais dos países periféricos, um sistema de produção internacional capitaneado pelo imperialismo norte-americano, vai criar também o que eles chamam de uma divisão regional do trabalho, né, dentro da própria América Latina, onde alguns países vão funcionar como centros subimperialistas, né, e aí principalmente o Brasil. Diria que a Argentina e o México também desempenham esse papel, mas o Brasil mais, por ser a economia mais forte da região, né? Então, ele chega a tangenciar já isso no final do capítulo. E, por último, ele vai fazer rapidamente um inventário das classes sociais, né? Ele fala muito de como a burguesia industrial capitulou, né? Abandonou qualquer projeto de nacional desenvolvimentismo para se integrar à expansão imperialista. E ele vai falar no finalzinho um pouquinho da classe operária, aliás, da classe trabalhadora em si, que é a classe trabalhadora tanto que está ligada a esse processo industrial, quanto o que ele vai chamar do subproletariado, né, as populações marginais urbanas, que vão ocupar as favelas, as periferias das grandes cidades latino-americanas, tá? Que não tem uma posição definida nesse sistema de produção, elas não são absorvidas por esse sistema de produção industrial, tá? Que vai, já no período da ditadura, entrar no processo de produção de bens duráveis, né, em larga escala, grandes produções, enfim, automóveis, eletrodomésticos, etc. E vai passar até, aí já entrando no subimperialismo, né, exportação de capitais, etc. Isso é papo para outro encontro. Tá? Ele vai dizer que a classe operária, propriamente dita, que trabalha na indústria, ela vai sempre viver no limite da sobrevivência, né? E a barganha que se fazia, né, nos governos nacionais desenvolvimentistas, como direitos trabalhistas, né, salário mínimo, etc., que foram feitos, no caso aqui brasileiro, pelo varguismo, né, CLT e tudo mais, ela deu alguma dignidade a essa classe trabalhadora que estava ligada, propriamente dito, a esse sistema de produção, mas que jamais se aproximou dos padrões de vida das classes trabalhadoras dos países centrais, né? A expressão que ele usa é que essa classe operária ela vive sempre no limite da sobrevivência. Enquanto que esse subproletariado, né, o que eles chamam de populações marginais urbanas, nem isso. Eles não são integrados a esse sistema de produção industrial, né, vivem das maneiras mais precárias possíveis, vivendo de trabalhos informais, bicos, biscates, situação que, né, a gente sabe é estrutural no capitalismo latino-americano e que perdura até hoje, guardadas as devidas proporções históricas de um momento para outro, mas se apresenta como questão estrutural. E vai falar um pouquinho também das classes médias, né? Como essas classes médias, que também são um produto, né, desse desenvolvimento, dessa industrialização, dessa urbanização na América Latina que se dá durante todo o século XX, nesse momento nevrálgico, onde há o rompimento da aliança desenvolvimentista, essas classes médias elas ficam perdidas, né? Ideologicamente, politicamente, né? Essas classes médias, elas de um lado, elas vão defender a aliança desenvolvimentista, elas, em alguns momentos, elas denunciam o imperialismo, elas são a favor do processo nacional desenvolvimentista, elas utilizam o nacionalismo como ideologia, né, de defesa desses projetos, porém, por hora, elas se fascinam, né, com a tecnologia,
com os novos processos produtivos que o capital estrangeiro traz, de fora para dentro, né? Então ela apresenta uma grande debilidade ideológica, uma debilidade de organização política. E aí está implícito também uma crítica do Marini ao PCB, né, ao Partido Comunista naquele momento, que ele está classificando o PCB como setores médios, né, digo, a vanguarda do PCB, né, as lideranças do PCB naquele momento que vão optar pela, né, a estratégia que a gente sabe democrático-burguesa, enfim, a ideia de desenvolvimento de uma aliança dos setores proletários com essa tal burguesia desenvolvimentista e industrial que se contraporia ao capital estrangeiro, e a história demonstrou que não, né? Essa burguesia industrial capitulou e jogou fora a aliança que tinha com a classe trabalhadora. Ele vai dizer que essas classes médias elas vão se perder politicamente, ideologicamente, né? E vão ficar perdidas dentro desse processo, né? Uma parte delas, inclusive, depois vai para posições mais radicalizadas contra a ditadura, inclusive em outras organizações de esquerda, né? Vai levar o racha do PCB, que se inicia já na virada de 50 para 60, mas com um golpe entra em crise totalmente, porque a estratégia do PCB se demonstra, na prática, de uma maneira dramática, um erro colossal, né? Ela é derrotada historicamente, isso vai levar a uma cisão que vai lutar armada, diversos outros agrupamentos que vão rachar do PCB, vão criar diversos agrupamentos, e uma parte dessa classe média radicalizada vai compor grupos da luta armada, às vezes, inclusive, com muito voluntarismo e pouca estratégia também, mas, enfim, aí já é uma outra quadro histórico, um outro processo. Mas o Marini termina, né, essa sessão justamente fazendo esse inventário, digamos assim, dessas classes, né? Essa classe trabalhadora que tem esse setor operário ligado a esse sistema de produção, essas populações marginalizadas que sequer conseguiram se proletarizar, e essas classes médias que também demonstram muita debilidade ideológica de compreensão do momento, né? Então, fechando essa sessão, fica bem claro que o Marinho, naquele momento, em 1969, formulando ainda, né, todos os conceitos que ele vai fazer de superexploração, de subimperialismo, ele já tem uma leitura de conjuntura, né? Fica claro que esse agrupamento da dependência, dos marxistas da dependência, já tem uma leitura de conjuntura, né? E uma leitura do capitalismo latino-americano bem diferente de outros grupos, inclusive de outros grupos dentro da própria tradição marxista. Bem, é isso. Eu acho que deu para tocar nos pontos principais dessa sessão do subdesenvolvimento e revolução do Marini. Lembrando que esses conceitos, tanto o conceito de superexploração, né, quanto o conceito de subimperialismo, que é tangenciado no momento do texto, ele não aparece ainda na sua formulação teórica, né, plena, né? Por exemplo, a superexploração que ele apresenta, né, lá na página 52, ele não apresenta ainda aquela ideia né, da apropriação do fundo de sobrevivência do trabalhador, né, que se dá no capitalismo periférico, etc. Ainda está muito ligado às ideias de mais-valia absoluta, relativa, que ele vai aprimorar e vai dar né, uma forma definitiva só no Dialética da Dependência, que a gente vai começar a estudar no próximo encontro. Então é isso, gente. Fecho aqui a apresentação e abro aí para os demais colegas debaterem, a gente fazer aqui o debate, participar. Obrigado. Eu vi que tem um comentário aqui do Sérgio, né, aqui no chat, né, falando que a burguesia era incapaz de se financiar ou de usar os excedentes sagrados para comprar o maquinário para aumentar a mais-valia relativa. Não, na verdade, ela fez isso, né? Em alguma escala, ela usou os excedentes, né, da produção primária que era vendida no mercado internacional e repassou uma parte disso para o maquinário, né, para a compra de maquinário. O problema é que isso não rompe com a dependência. Comprar Mas maquinário... depois, né? No segundo momento, ela é incapaz de fazer isso, porque aumenta muito o custo
de importação dessa, pelo menos é isso que eu entendi aumenta muito na segunda fase que o Marini descreve, não na primeira fase. Na primeira fase ela se utiliza dos excedentes do café e tudo mais, mas na segunda fase ela, como aumenta muito o custo e ela nem amortizou as suas próprias máquinas que eram utilizadas para produção de bens de consumo não duráveis, ou mesmo bens de consumo duráveis muito simples, para passar para a próxima fase, elas têm que gastar muito mais e daí elas teriam que acumular muito mais capital, sendo que elas nem acabaram de usufruir inteiramente de tudo que elas já tinham feito antes. Só que aí não conseguem, por vários motivos, por motivos externos e por motivos internos, nem se financiar, nem utilizar dos excedentes agrários para comprar o maquinário necessário para esse próximo passo, digamos assim. Mas o que eu queria anotar é justamente que essa engenhoca de não conseguir dar o próximo passo faz parte desse arcabouço internacional, né, de integração e do arcabouço internacional que é imposto ao país. Quer dizer, como você mesmo estava explicando, primeiro você começa comprando máquina de fora, depois importando, ou então importando parte da tecnologia necessária para o avanço industrial, sei lá, importando no começo, importando até estrada de ferro, e depois que você consegue fazer estrada de ferro, mas daí você tem que eletrificar cidades e trazer bonde e assim por diante. E essa necessidade dos países periféricos de sempre estarem dando espaço a mais e não conseguirem internalizar transformar isso num desenvolvimento endógeno, faz parte do arcabouço. Foi isso que eu entendi. Assim, é isso que eu achei interessante, na verdade, do texto. Assim, é que desde o começo faz parte do arcabouço. Não dá. É feito para não dar, né? Como se fosse assim. Isso eu achei interessante. A outra coisa que eu achei é a semelhança com os dias que correm hoje, né? Porque é a mesma coisa, né? Você não tem o iPhone, não tem as redes, ultra jato de rapidez, etc. Não consegue se integrar, fica dependente, importa, tem que importar tecnologia e consegue exportar e fazer dividendos só com a venda de produto primário. Só com a venda de produto primário. Com um agravante, né? Que agora eles, além de você ter multinacional, quer dizer, como ele tá descrevendo justamente esse momento em que o desenvolvimento periférico deixa de ser um desenvolvimento nacional e passa a ser um desenvolvimento externo, né? Quer dizer, quem passa por dinheiro e investir no país são as multinacionais, é o capital estrangeiro. E o agravante agora é que o capital estrangeiro, além de investir aqui, ele toma os recursos ele mesmo aqui, né? Quer dizer, é como se fosse um passo além do que... Agora você pega o petróleo para você ser capaz de exportar o petróleo, que é o que você fazia nos outros países, tipo Bolívia, Colômbia, lá nos anos 50. Porque a Bolívia e esses outros países não tiveram esse desenvolvimento industrial. Então você pega e destrói o parque industrial para poder se apropriar dos recursos primários. Assim. Então é como se fosse um passo a mais mas que faz todo sentido com essa estrutura que ele está descrevendo, né? É esse comentário que eu queria fazer. E aí é importante, Sérgio, a partir do teu comentário, né, e usando Marini, compreender também que por que não rompe, né? Como você falou, uma coisa que você falou, achei interessante, né? Parecia que tudo estava, né, montado, estruturado para não dar certo mesmo. E né?
o que a teoria marxista de dependência mostra para a gente que assim, realmente não tem como fazer capitalismo autônomo na periferia, porque esse processo latino-americano ele está conectado a um processo que é mundial, né? A leitura da totalidade, né? Que é tão caro ao marxismo, né? Então você vai, lembrando sempre aquele método da Vane, né? Você vai e volta, você vai do concreto ao abstrato, você vai mudando as escalas, então você tem que ir desde o sistema internacional, passando pelo que é a periferia, até chegar na realidade, né, na formação socioeconômica de cada país, etc. Você tem que fazer esses movimentos, né, de escopo para ir compreendendo o porquê que não é. Não, a gente não está dizendo que não é possível porque a gente é turrão e acha, né, somos teimosos. Não, é porque estamos estudando aqui cientificamente, né, nas ciências sociais, estamos demonstrando por A mais B que não tem como. Né? Que ao fim e ao cabo, toda essa estrutura, esses tipos de relações, ele leva, inclusive, o quê? Ele leva à movimentação dos atores. Né? Então, politicamente, ideologicamente, né, o que leva, concretamente, a burguesia industrial a capitular nesse processo. Né? Então, o que ela tinha que fazer naquele momento para romper com isso? Ela tinha que não só comprar tecnologia, porque também só comprar maquinário você continua dependente. Né? Você só muda o grau de dependência. Mas era ela produzir a própria tecnologia. É um rompimento, né, total com a dependência, é você passar a ter o seu próprio processo produtivo. Né? E isso, no cotidiano da luta de classes, isso leva a rompimentos e conflitos, etc. Né? E a ter que entrar em contradição com a burguesia agrária exportadora para fazer uma reforma agrária. Transformar boa parte da massa camponesa, aí reforma agrária em termos capitalistas, né? Transformar boa parte da massa camponesa, que era um subproletário rural, em proprietário. Em pequenos proprietários que, portanto, teriam propriedade, teriam capacidade de consumo, né? Fazer o que os países centrais Inclusive, porque fizeram. senão você não cria um mercado interno para consumir essas coisas que você está produzindo. Exatamente. E daí Né? o final do texto que eu achei muito atual, que é uma coisa assim. Tudo bem, a burguesia não conseguiu criar esse mercado, não conseguiu romper com a burguesia agrária exportadora, a ponto de fazer que é o Jango, né? A ponto de fazer uma reforma agrária, não fez, não conseguiu fazer. E daí, o que acontece no final? No final, ele vai dizer: tudo bem, ela não conseguiu, o que ela faz? Ah, tá bom, então vamos me associar ao capital estrangeiro e vou ganhar meus caraminguá lá de fora, tá tudo bem, sem problema. E daí ele descreve, se não me engano, ilhas, né, de ilhas de sucesso no meio de um mar de desvalidos, né? Então, o capitalismo das costas para os desvalidos todos. E daí, se você pensa hoje, se você pensa a passagem para o golpe de 16, é exatamente isso. Porque você tem. Então lá, estamos construindo um mercado interno que é capaz de consumir, tarará, tarará, tarará. Quem sabe a gente vai conseguir, né? Vamos lá. Sonho da Dilma, digamos. Então, quem sabe a gente vai conseguir um desenvolvimentismo nacional, desenvolvimentismo que funcione aqui. Só que bate no teto do valor. Quando você chega do valor do custo da mão de obra, aí bate no teto da burguesia. Eles falam: não, eu não vou pagar isso. Eu quero ganhar meu dinheiro. Eu não vou pegar uma parte e correr o risco de investir em tecnologia. Não, eu tenho lá meu garantido. Basta fazer um golpe. E esse golpe, evidentemente, associado ao imperialismo, ao capital internacional, né, os interesses do capital internacional. Isso me parece claro, assim. Mas o que eu fiquei impressionado é que parecia que ele estava descrevendo hoje. Então, você tem as ilhas de funcionamento do capitalismo, um mar de desvalidos e recusam a esses desvalidos a única coisa que eles poderiam querer, que é trabalhar. Então, você tem 15% de desemprego, você inventa 15% de desemprego do nada, rebaixa o custo da mão de obra ao mínimo, né? As pessoas começam a fazer bico, acaba com as leis trabalhistas, destrói a CLT. Então, você rebaixa a mão de obra de novo ao mínimo, e daí
de novo, o capitalismo nacional volta a funcionar a contento, digamos assim. Com certeza, né? E aí, só aproveitando também a sua primeira fala, né, que você deu o exemplo da Bolívia, né? Novamente, né? Como a Bolívia, ela era para usar a tipologia da Vânia, né? A Bolívia era um país de tipo B, né? Ou seja, ela é um país onde o que existia de indústria já pertencia ao capital estrangeiro, não pertencia a uma burguesia boliviana, né? E portanto, né, que era uma indústria ligada à extração primária que existia ali, que é a mineração, completamente apartada da estrutura social boliviana, né? A mineração é uma coisa completamente apartada do país Bolívia, né? Que é exatamente isso, né? A ilha capitalista, que era a mineração, e um mar de desvalidos, que era na sua grande maioria camponeses pobres, né? Indígenas, etc. Isso só muda o quê? Isso só muda a partir do momento que a classe trabalhadora organizada, né, os diversos agrupamentos da classe trabalhadora organizada boliviana, chegam ao governo e implementam uma outra forma, né, de lidar com esses processos. Né? Ou seja, a burguesia boliviana ela nunca foi capaz de desenvolver um capitalismo autônomo, o capital estrangeiro investindo na Bolívia nunca foi capaz de desenvolver e agregar o país só começa a ter desenvolvimento de verdade a partir do momento que você tem um governo popular, né, com o Evo Morales a partir de 2005, que a gente vê provoca revoltas, né, na classe dominante de formas, de proporções violentíssimas, né, inclusive com a forte carga racista, né, anti-indígena que existe na burguesia boliviana, com apoio Um do golpe, capital estrangeiro, com golpe, né, e um golpe porque com uma motocicleta dando tiro no meio da cidade. Quer dizer, exatamente, né? Então, o que só para a gente ficar nessa parte mais direta econômica, né? O que esse governo progressista faz para tentar desenvolver o país? Nacionaliza, né, a mineração, nacionaliza os bens comuns, né? Porque esse capitalismo estrangeiro, investido, associação com a burguesia local, não foi capaz de desenvolver o país, então isso não pode ficar na mão da iniciativa privada, isso vem para a mão do Estado, o Estado opera em nome da população, e hoje a Bolívia, que tem boa parte das reservas de lítio do mundo, né, e sem lítio não se faz, por exemplo, computador, smartphone, já está, né, trabalhando no processo de industrialização do lítio, ou seja, de absorver esses processos produtivos, não mais só extrair o lítio e vender para fora, mas produzir ali. Isso seria incapaz de ser feito pela burguesia boliviana. Isso só pode ser feito pela classe trabalhadora boliviana organizada dentro desse movimento de luta de classe, que é exatamente o que a teoria marxista da dependência coloca, né? O rompimento com a dependência ele só pode ser feito através do socialismo, porque no capitalismo ele não será feito, não existe capitalismo autônomo na periferia. Né? E é um processo que está em curso, claro, a gente não sabe como ele vai acabar, né? Mas de alguma forma já valida novamente a teoria da dependência. Bem, mais alguém quer colocar, gente? Mais alguém quer falar, comentar sobre esse texto do Marini? Quem mais está aqui com a gente hoje? Rosana, Claudiane, Isadora, Cris, Gabriela. Não? Bem, acho que o debate foi bom. Se ninguém tiver mais nada para colocar, nós vamos encerrar já já. Eu peço para quem está aqui na sala, depois que a gente encerrar a gravação, continue aqui para a gente já organizar o próximo encontro. Tá? E agradeço a todo mundo que nos assistiu no canal do YouTube. Lembrando que esse grupo de estudos ele fica disponível, né, no canal das Brigadas Populares. Nós temos um outro grupo de estudos que foi feito anteriormente da obra O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro, que está integralmente disponível no nosso canal. E todos os encontros também aqui do grupo de estudos sobre teoria marxista de dependência também ficam disponíveis no nosso canal do YouTube para você poder acessar, né, e assistir a qualquer hora, beleza? Então, nosso próximo encontro vai ser o encontro número 5, onde nós vamos começar a ler o texto clássico, né, Dialética da Dependência, do Mauro Marini, onde estão os principais conceitos, né, do Marini, superexploração do trabalho
o subimperialismo e também todo o trabalho dele sobre intercâmbio desigual, cisão do ciclo do capital, etc. Né? As características estruturais da dependência estão no texto clássico, que é o Dialética da Dependência, que a gente vai começar a ver no próximo encontro. Vamos dedicar 2 encontros ao Dialética da Dependência, justamente porque é um texto denso, né? Um texto de economia política de grande envergadura e que é essencial, né, para a militância que quer mudar a realidade do Brasil, da América Latina, compreender esse texto do Marinho. Então, eu agradeço novamente a sua audiência. A gente se encontra, tá, na próxima semana, no nosso próximo encontro. Até lá!